Oi, crianças, tudo bem? Continuando a nossa aula, agora a aula 2, falando da 23.5, sequência do EMAI. Tá legal? Nosso conteúdo a gente tem visto falando sobre fração. E vocês aprenderam que fração nada mais é que as partes de um todo. Então, você vê um todo, quando você pensa em grupo, você pensa em conjuntos, você vai exatamente perceber que tem ali quantidade de elementos. E a gente vai ver quantos representam um quarto, um terço desse grupo, né? Desse conjunto de elementos. Agora aqui não, nós estamos falando de fração, que a gente sabe que não chegou a um inteiro, quando se trata de fração, e que é representado de forma em linha, né? Através de uma vírgula, né? Então a gente chama isso de número decimal. Número decimal, você sabe que desde o início, quando a gente estuda sobre SDN, Sistema de Numeração Decimal, a gente percebe que a gente tem ali um zero no 10, dois zeros no 100, três zeros no 1000, e a gente falou sobre isso, décimo, centésimo, milésimo, tá bom? Vamos lá, e a gente pode chegar numa continha? Pode. Se eu falar 3 centésimos, você pensa 100 tem dois zeros, 0, depois do zero tem que ter, nesse caso, dois números. Então, se eu pensar 3 centésimos é 0,3, tá legal? Então, se eu pensar milésimos, eu vou pensar em 1000. Quantos zeros tem no 1000? 3. Então, eu vou pensar em 3 números depois da vírgula. Isso é para a gente, a grosso modo, pegar aí um desenho de como a gente vai entender o sistema de numeração decimal, tá bom? E a gente percebe que tem toda uma explicação entre fração, número decimal, como é distribuído, quais são os tipos de representações, a gente pode colocar através da escrita por extenso e entender. Quando se trata a gente percebe que é o singular. De 2 em diante, plural. Então, se eu pensar meio, 2 abaixo, tá? No denominador. Meio. Se eu pensar 1/3, 1/4, 1/5, eu vou sempre usando no singular. Se eu pensar 2, peraí, 2/3, 2/2, certo? 2/5. Professor, por isso que a gente vai entendendo quando eu falo numerador, denominador igual, 2/2, então 2 em cima, meio, se eu falou que é 2, abaixo do denominador, números iguais é igual a 1. Se eu tenho 2 meios, o que você pensa meio? Metade. Se eu juntar duas metades de uma laranja, eu vou ficar com uma inteira. 5/5, e aí? 5 partes eu comi todo. Então, é inteiro? É 1? Esse 1, como é representado no sistema de numeração decimal? Como ele é representado? Precisa de zero? Não, porque é inteiro. A partir do momento que você tem essas partes representadas em fração, também pode ser escrito através do 0, papapá. Isso chama números decimais, tá? Isso se chama números decimais. Vamos lá, então. Nós fizemos as divisões, agora vamos entender isso aqui. 3 décimos, tá vendo o plural? 3 décimos, porque passou de 1, 2 em diante, no numerador, eu coloco plural, tá? Não posso dizer 3 décimo, tá? 3 décimos. Vamos lá. Então vamos lá. O 3 décimos, como é que eu vou dividir 3, professor, por 10? Não tenho condições, professor. Não tem? Qual é a regrinha? Colocar o zero e a vírgula embaixo da chave, tá bom? Logo abaixo da chave, ó. Beleza, eu coloquei o zero e a vírgula. Mesmo assim não dá para dividir. O que a gente falou a respeito do dividendo, que é aquele 3 aqui. Que colocamos o zero logo abaixo com a vírgula e vai um zero lá. Se eu tenho um zero lá, eu fiquei com 30, já não tenho mais 3. 30. Por que eu ganhei esse zero? Por que eu fiquei com 30? Porque encontramos uma maneira, através de uma regrinha, onde esse zero, antes da vírgula aqui abaixo, no quociente,
pudesse realmente existir ali para a gente poder fazer um número maior no dividendo, portanto, sendo capaz ou possível dividir pelo que está na chave. Melhor mostrando? Tá. Esse zero aqui me deu a condição de trazer um zero para cá para ser maior que o 10 e encontrarmos uma maneira de dividirmos, ok? Quantos 10 eu pego, se você pegar o dedinho aí, quantos 10 eu pego para chegar no 30? 10, 20, 30. Quantos 10 eu peguei? 3. Então esse número que vem após a vírgula. Exatamente o 3. 0,3. 3 vezes 10, 30. Para 30, nada. Já deu uma continha exata. E encontramos aí 3 décimos, tá? E se a gente for voltar àquela explicação, a gente vai pensar. Não estou falando de 3 décimos aqui em cima, 3 décimos. Quando eu falo 3 décimos, o que eu expliquei? O 10 tem um zero só, um número só depois da vírgula. Então é isso, um número só, 0,3, correto? Vamos então pensar no 2 quintos, tá? Do mesmo jeito. Professor, como eu vou dividir 2 por 5? Nós vamos fazer do mesmo modo. 2, eu vou dar espacinho, 5. Aí, não dá para dividir. Qual é a nossa regrinha? 0, abaixo da chave, no quociente, 0, beleza. E aí, qual é a outra parte que nós temos que cumprir? Transformar o 2 no número maior, para que seja possível dividirmos pelo que está na chave, ok? 20. Quantos 5? Agora eu vou multiplicar. Lembra que a gente fazia isso? A gente fez muito isso na multiplicação. Quantos 5 eu vou pegar? 5, 10, 15, 20. Certo? Peguei 4, número 5. 4 vezes o 5. Então, 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Então, eu peguei aqui 4. Então, vou colocar 4 aqui. 4 vezes 5 deu 20. Exatamente 20. Então, 4 vezes 5, 20. Eu estou no número 20 aqui. Se eu subtrair 20 menos 20, vai dar 0. Então, 4 vezes 5, 20. Para 20, falta quanto? 0. Está exato. Está perfeito. Então, aqui, 2 quintos é a mesma coisa de 0,4. Tá? Então, 4 décimos. Ok? Vamos lá. 2 décimos. Nós vamos pensar 2 dividido por 10 também. 2 dividido por 10. A gente percebe aqui que deu um 0,4. Presta atenção nesse detalhe. Aqui nós vamos pegar a mesma regrinha. Qual é? 0, e um 0 lá em cima, para ajudar. 0, e o 0 aqui em cima. Ok? Então vamos lá. Agora a gente transformou. Percebe que a gente fortaleceu 2 para ser possível dividirmos pelo que está na chave? Então vamos lá. Quantas vezes eu pego 10 até o 20? 10 mais 10, 20. Se nós contarmos 10 em 10, a gente vai perceber, ok? 20. Então eu peguei 2. 2 vezes 10, 20, que a gente fez aqui agora. Para 20, 0. Ah, professor, então 0,2 significa 2 décimos? É isso? 2 décimos? 2 décimos que a gente lê, 2 décimos que a gente lê em números decimais, ok? Agora aqui, 7 centésimos. Olha um desafio bacana pra gente, gostoso da gente fazer 7 centésimos. Ah, professor, agora eu quero ver como fica os 7 centésimos. Que eu vou pegar 7, vou colocar aqui a parte, tá bom? Pra gente poder fazer. Dividir por 100. Agora eu quero ver se a regrinha vai funcionar. Sim, vai funcionar do mesmo jeito. Porque eu vou ter que dividir por 100. E o que eu faço? Do mesmo modo. Vou pegar um 0 aqui, por aqui, certo? Então eu vou colocar isso aqui, 70. É possível a gente pegar 70 e dividir por 100? Não. O que eu faço? Eu vou ter que fortalecer quem? O 70, para que ele seja um número maior e assim sendo possível dividirmos pelo que está na chave, tá bom? Que ele cria corpo. Então eu coloco um 0 aqui a mais, mas eu coloco um 0 a mais e aí? Não vai ficar? Vai sim um 0 aqui, ó. Nós temos uma aqui, coloquemos outra aqui, tá bom?
Coloquemos outro aqui e agora vamos fazer. Qual o número multiplicado por 100 para chegar no 700? Vamos simplesmente dobrando de dedo em dedo até o 700. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Quantas vezes eu peguei o 100? 7, professor. Tá. 7 vezes 100 deu 700. Para 700? 0. Então, entendi. Porque depois da vírgula tem dois números. Olha aqui. 0, 7. E nós chamamos o quê? 7 centésimos. Então, entenderam por que são 7 centésimos em fração? E aqui, em números decimais, é a representação tranquila. Você já está sabendo dividir, multiplicar, então tá bonitinho. Tá bom? Beijo. Até a próxima. Arrebenta aí, hein?